Olá meus amigos, Lúcio Valente com vocês, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu queria falar de algumas estratégias que podem aumentar consideravelmente o seu poder de concentração nos estudos, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, são 5 estratégias que eu considero muito importantes que você pode aplicar imediatamente, tá? Peço que você se inscreva no canal, acione a notificação, vamos fazer crescer essa comunidade de pessoas que querem um futuro melhor, tá? Então vamos lá. Como aumentar a concentração nos estudos? Bom, a primeira dica que eu dou é da técnica do desconforto mínimo. Lúcio, o que seria essa técnica do desconforto mínimo? Bom, ela é muito simples, tá? A técnica do desconforto mínimo, ela parte da ideia de que você tem que partir de uma zona de conforto para uma zona de desconforto mínimo. Vamos supor que a sua zona de conforto seja estudar por 1 hora, só como exemplo, tá? E você não consegue estudar, por exemplo, 5 horas seguidas, mas 1 hora você consegue. Então, no lugar de passar de 1 para 5 horas, você passa de 1 hora para 1 hora e meia. E aí, na semana seguinte, de 1 hora e meia para 2 horas. Então, de semana a semana, você aumenta, por exemplo, meia hora, causando desconforto mínimo no seu estudo. É como se você calejasse o seu estudo. Com o tempo, passar da semana, das semanas ou dos meses, você pode alcançar o tempo desejado. Mas não tente aumentar abruptamente o seu tempo de estudo, tá bom? É mais ou menos como um treino de corrida. Você não vai correr 1 km, depois correr direto 10 km. Você corre 1 km, se acostuma, depois corre 2 km, se acostuma e por aí vai, tá bom? Bom, segunda técnica aí é a técnica do foco único. O que significa isso, Lúcio? A técnica do foco único é o seguinte: quando você senta para estudar, quando você se separa um tempo para estudar, você tem que estar preocupado só com estudar. O que é muito comum. As pessoas levam para suas salas de estudo, para o seu tempo de estudo, vários problemas não resolvidos. Então, você tem que ter ciência que todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema a resolver, tem conta para pagar, tem outras situações para resolver. Isso não significa que você tenha que pensar nisso durante os estudos. Quando sentar para estudar, pense só em estudar. Deixe para resolver as coisas que você tem que resolver antes ou depois de estudar. Separe aquele tempo e sacralize aquele tempo. Como assim, Lúcio? Aquele tempo é sagrado, tá? Então, se você se separou aquele tempo para se dedicar a estudar, então respeite esse tempo. Não pense em mais nada. A terceira dica aí é mude ou varie a fonte da informação. Como assim? Vou dar um exemplo. Eu adoro estudar direito penal lendo. Eu gosto de ler livros de direito penal, qualquer material escrito. Mas tenho dificuldade em estudar ou assistir aulas de direito penal. Não gosto muito. Lúcio, e o que isso tem a ver? Isso tem a ver que, por exemplo, direito tributário eu já não gosto de ler. Eu gosto de assistir aula. Então, assim, se você testar a fonte de informação, o que é a fonte de informação? Onde você está buscando aquela informação? É num livro, é num PDF, é numa aula? O que é? Então você tem que variar para descobrir em cada disciplina o que funciona melhor para você. Será que é uma videoaula? Será que é a videoaula de um ou outro professor? Será que é um material escrito? Será que é um PDF? Então você tem que buscar a melhor fonte por disciplina. E isso vai te ajudar muito, tá? Quarta dica é o poder da meia hora. Gente, o poder da meia hora significa o seguinte: valorize cada meia hora do seu dia. Muitas vezes as pessoas ficam preocupadas só com o tempo completo de 1 hora. Então só vale uma atividade, só vale se ela tiver 1 hora. Isso é falso. Você pode pensar em um estudo de meia hora, tranquilamente. Você pode pensar no estudo de 1 hora e meia, tranquilamente. Você pode pensar no estudo de 2 horas como 4 períodos de meia hora. Então, aquele tempo, muitas vezes, que você fala assim, vou ficar só meia horazinha na rede social, aquela meia hora pode ser a diferença em várias colocações na sua prova. Então, valorize cada meia hora do seu dia. E faça um levantamento do que você tem feito a cada meia hora do seu dia, para ver se realmente você tem ou não tem tempo para estudar. Quando você verifica como você está gastando o seu tempo, você vê que você vai perceber que cada meia hora tem relevância, tá bom? E a quinta dica aí, deixe o celular longe de alcance. Gente, eu particularmente tenho uma dificuldade muito grande com o uso de celular. Minha esposa já reclamou bastante e não tem jeito. Uma solução que eu tenho feito, assim, que eu tenho adotado, é trancar o celular no carro. Então eu venho para casa, deixo o celular no carro e deixo lá. Quando eu preciso olhar alguma coisa, eu vou no carro, mexo no celular e depois volto. Por que, Lúcio, isso melhora? Porque se eu deixo o celular ao meu alcance, eu fácil, e alguns passos eu vou lá e pego,
Às vezes eu pego o celular e nem percebo. Já aconteceu isso com você? Então isso acontece muito. Você pega o celular e nem percebe. Então é isso, gente. Para aumentar a concentração, o celular tem sido um vilão muito importante. Então a dica que eu dou é deixa ele no lugar, peça para alguém guardar, sabe? Olha, só deixa eu olhar o celular se eu pedir para você e em determinados horários. Não deixe ele fácil de alcançar, porque você não vai conseguir se controlar, porque mexer no celular é algo automático, tá bom? Legal, espero que tenham gostado dessas dicas. Quero que, por gentileza, se inscrevam no canal e compartilhem esse vídeo se vocês acharam que ele é relevante, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, um abraço, tchau.